Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. O parlamento argentino inicia os debates sobre a redução da jornada de trabalho. $23 milhões de trabalhadores experimentaram teletrabalho na América Latina no segundo trimestre de 2020. O investimento externo nos países da América Latina e Caribe não chegará a 5% em 2021. A CSA iniciou seu ciclo de reuniões com as suas afiliadas e recebeu dirigentes sindicais do Haiti, Argentina e Brasil. E no Dia Internacional da Juventude, celebrado 12 de agosto, a CSA e suas afiliadas realizaram uma série de ações para promover o papel da juventude trabalhadora nas Américas. No âmbito do Dia Internacional da Juventude, comemorado no dia 12 de agosto, a CSA e suas afiliadas realizaram ações junto aos jovens trabalhadores da região. A CSA lançou uma série de vídeos com a participação de jovens do Comitê da Juventude Trabalhadora das Américas, o CJTA, onde foram apresentadas as propostas e demandas da juventude do continente sobre diversos temas como democracia, meio ambiente, a plataforma de desenvolvimento das Américas, a PLADA, a transformação e o fortalecimento do movimento sindical para incluir a diversidade da classe trabalhadora e a necessidade de formação político-sindical para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e trabalho do futuro. O ano de 2021 representou um marco histórico para o movimento sindical das Américas. O primeiro encontro continental dos jovens trabalhadores foi realizado nos dias 26 e 27 de março. Durante os 2 dias do encontro foi possível trocar, debater e expressar a diversidade da classe trabalhadora das Américas e a luta representada pelo movimento sindical da região. E o parlamento argentino iniciou os debates sobre a redução da jornada de trabalho. O deputado argentino Hugo Yasky propôs a redução da jornada laboral de 48 horas semanais para 40, com base em um projeto de lei que apresentou no ano passado na Câmara dos Deputados. Yasky reiterou a intenção de instalar o debate, indicando que outros deputados também se manifestaram a favor. Segundo ele, a Argentina tem uma das mais longas jornadas de trabalho do mundo, 48 horas semanais, estabelecida há 101 anos pela OIT, disse o deputado, que também é líder sindical em sua conta no Twitter. O projeto, apresentado por Yasky em setembro do ano passado, propõe a modificação do artigo 1º da Lei 11.544, para estabelecer que a duração do trabalho não pode ultrapassar 8 horas diárias ou 40 horas semanais, para qualquer pessoa ocupada em operações públicas ou privadas, ainda que sem fins lucrativos. E segundo a OIT, 23 milhões de trabalhadores experimentaram teletrabalho na América Latina no segundo trimestre de 2020. O relatório da OIT informa que o teletrabalho se disseminou nos mercados latino-americanos, como forma de enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19. O texto aponta ainda que é cedo para prever o alcance efetivo do teletrabalho e que é preciso que os países estejam preparados para assumir essa nova modalidade, que veio para ficar, seja como solução conveniente para algumas pessoas e empresas ou através da proliferação de formas híbridas que combinem o trabalho no estabelecimento com o trabalho a partir de casa. Embora a OIT destaque que o teletrabalho já existia antes da pandemia, no contexto da quarentena tornou-se em muitos casos a modalidade exclusiva de trabalho. Rosana Maurício, especialista regional em economia do trabalho da OIT e autora da pesquisa, disse que, embora a incidência tenha sido maior durante os meses de reclusão, a tendência continua e principalmente os profissionais formais de meia-idade que realizam tarefas administrativas têm se beneficiado com o acesso às tecnologias necessárias para o desempenho de suas tarefas. E segundo a CEPAL, o investimento externo na América Latina e no Caribe não chegará a 5% em 2021. A CEPAL informa que alguns países estão se reprimarizando, embora esse esquema não tenha sido capaz de garantir um aumento do PIB no longo prazo.
No ano passado, a América Latina conseguiu captar 105 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos. O crescimento de investimentos estrangeiros na América Latina e Caribe não chegaria a 5% neste ano, devido ao impacto causado pela crise da pandemia de coronavírus, afirmou a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. Em um cenário desse tipo, é bastante difícil pensar que os ingressos de investimento estrangeiro direto para a região tenham um aumento de mais de 5%, indica um documento da entidade. Em 2020, a região recebeu 105 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, o que representa cerca de 56 bilhões de dólares a menos do que em 2019. Na América Latina e no Caribe, os anúncios de projetos de investimento mostraram uma recuperação entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, mas desde então e até maio de 2021 se observou uma nova queda no valor dos anúncios. E o avanço da cepa Delta pode atrasar o alcance da imunidade coletiva. A expansão da variante Delta, com maior capacidade de contágio, abala as previsões sobre a cobertura que a vacinação deve alcançar para atingir a imunidade de rebanho, que poderia ter de ser revisada para cima, segundo especialistas da Organização Mundial da Saúde. A variante Delta não é a única preocupante, uma vez que a Alfa, Beta e Gama também surgiram de mutações, que as tornaram relativamente mais transmissíveis e com potencial de reduzir a eficácia das medidas recomendadas para conter a pandemia. Por isso, a OMS as considera variantes preocupantes. Segundo o último relatório epidemiológico da organização, a variante Delta, inicialmente detectada na Índia, é transmitida atualmente em 135 países. A questão da imunidade de rebanho envolve em saber em que medida as pessoas que são vacinadas estão protegidas simplesmente porque vivem entre pessoas que estão imunizadas. Mas não é um número simples, pois depende totalmente do grau de transmissibilidade de um vírus, explica a chefe do Departamento de Imunização da OMS, Kate O'Brien. Quando a imunização contra a Covid-19 começou, os especialistas presumiam que 70% da população precisava ser vacinada para obter a imunidade de rebanho, também chamada de rebanho ou comunidade. Mas o aparecimento das variantes e sua rápida disseminação geográfica estão forçando uma nova reflexão sobre o assunto. A ideia da imunidade de rebanho é que quem não é vacinado consegue proteção indireta, uma vez que os vacinados formam uma barreira ao seu redor, o que explica que nem todas as pessoas são obrigadas a se vacinar. As diferentes vacinas disponíveis utilizam pelo menos 3 tecnologias distintas com níveis de eficácia globais que variam entre 72% e 96%, mas que em todos os casos aumentam consideravelmente e se aproximam na prevenção de casos graves e internações por Covid-19. E a OIT e a Agência ONU para Refugiados assinaram um acordo de proteção para os imigrantes e refugiados no Equador. O acordo entre a OIT e a Acnur visa facilitar soluções integrais e a proteção ao direito ao trabalho decente para refugiados e imigrantes, diz um comunicado divulgado pela Agência das Nações Unidas. Assinado por Helena Montobio, subdiretora do escritório da OIT para os países andinos, e Giovanni Basso, representante da Acnur no Equador, o documento também busca uma estreita colaboração com o governo e organizações de empregadores e trabalhadores. Tudo isso para a criação e fortalecimento e adaptação de políticas, programas e serviços necessários para que os refugiados e imigrantes tenham acesso ao emprego, ao trabalho autônomo e a outros esquemas de proteção social adequados e sustentáveis. Desde o início da crise na Venezuela, cerca de 450 mil migrantes se estabeleceram no país, de acordo com dados oficiais, e 600 mil de acordo com contagens alternativas de organizações locais e internacionais. A pandemia os colocou em uma situação de maior vulnerabilidade. No país andino, também há uma população de refugiados de cerca de 60 mil pessoas, a maioria oriunda do conflito colombiano. E a CSA iniciou o ciclo de reuniões com as suas afiliadas e essa semana recebeu dirigentes sindicais do Haiti, da Argentina e do Brasil. Essa semana, o secretariado da CSA iniciou um ciclo de reuniões com suas afiliadas. A primeira reunião foi realizada com os dirigentes sindicais haitianos. Jean Bonald, presidente da Confederação dos Trabalhadores do Setor Público e Privado do Haiti, destacou as dificuldades enfrentadas pelo movimento sindical no país. Aqui a situação é extremamente difícil. Estamos em tempos de ditadura, cuidando para não sermos assassinados.
Marie-Louise Lebrun, secretária-geral adjunta da Confederação dos Trabalhadores Haitianos, explicou que o medo é um sentimento presente no cotidiano dos haitianos. Depois da morte de Moisés, todos estão com medo. Obrigada à CSA por nos convidar a compartilhar a nossa situação. As afiliadas brasileiras também foram recebidas pela CSA. Antônio Lisboa, secretário de Relações Internacionais da CUT Brasil, falou sobre a importância da unidade sindical. É fundamental nos aproximarmos para fortalecer as ações sindicais na região. Temas como a democracia e a solidariedade sindical na pandemia foram pontuados por Ricardo Patá, da UGT Brasil. Divanzir Chiminassi, presidente da CNPL Brasil, apontou as dificuldades existentes no contexto sindical brasileiro, a começar pela reforma trabalhista, principalmente no aspecto financeiro. O fechamento da semana foi com as centrais argentinas. Líderes da CGT, como Gerardo Martínez, Jorge Sola e Hector Dyer, falaram sobre a pandemia, a desigualdade e o papel central da CSA na promoção do diálogo social na região. Pela CTAT, Hugo Chasque destacou a incidência dos sindicatos na agenda argentina, com propostas do movimento sindical, como a campanha dos impostos sobre as grandes fortunas, que foi promovida pela própria CTAT. Fito Aguirre, secretário de Relações Internacionais do CTAA, falou sobre a reorganização do internacionalismo. A CSA está instalando uma prática política que precisamos para buscar vitórias, e uma delas é fortalecer a organização sindical no cenário internacional. E no Haiti seguem as investigações sobre o assassinato do presidente Jovenel Moïse. Um mês após o assassinato de Jovenel Moïse, os haitianos ainda não sabem quem matou seu presidente. Enquanto a investigação do assassinato está paralisada, segundo diversos setores da vida nacional e vários implicados no processo, que é objeto de inúmeras críticas. Entre as críticas às autoridades responsáveis pelo caso está a morosidade dos procedimentos, a persistência de muitas áreas nebulosas na investigação, a recusa das autoridades em divulgar informações e o desrespeito aos princípios estabelecidos em lei. Apesar das prisões, das buscas dos interrogatórios e das apreensões de armas, todas as ações realizadas até o momento por autoridades judiciais e policiais ainda não são suficientes, segundo grande parte da população. Embora Christian Emmanuel Sanon seja identificado como o mentor do assassinato de Moïse, o primeiro-ministro Ariel Henry e a viúva do presidente Martine Moïse disseram à imprensa internacional que os responsáveis pelo assassinato ainda não foram presos. E no Paraguai foi realizado o Congresso Unitário que reuniu as centrais sindicais que atuam no país. Cícero Pereira, secretário de Formação e Educação da CSA, esteve no Congresso. Essa e outras notícias no próximo bloco. No Paraguai foi realizado o Congresso Unitário que reuniu as centrais sindicais que atuam no país. Cícero Pereira, secretário de Formação e Educação Sindical da CSA, esteve presente no Congresso e destacou a unidade do movimento sindical paraguaio. Segundo ele, o que ocorreu no Paraguai é histórico para a luta dos trabalhadores, já que as instituições dão um exemplo de união num contexto onde predomina a cultura da divisão. O secretário concluiu declarando que o internacionalismo sindical que defendemos na CSA é mais do que a solidariedade ou uma boa declaração, representa também a unidade na luta dos trabalhadores. No Brasil, o dia 18 de agosto é dia de greve e mobilização. Organizado pela CUT, o Dia Nacional de Luta tem como bandeiras a luta contra a PEC 32, as privatizações e a inflação, a defesa do auxílio emergencial de R$ 600 e por vacina no braço, emprego e comida no prato de todos. No Uruguai, o Sindicato dos Trabalhadores da Coca-Cola decidiu entrar em greve por uma semana. A empresa anunciou a demissão de 16 trabalhadores em Montevidéu como consequência de um plano de reestruturação e planeja fazer o mesmo em outras unidades no país. E no Panamá, o tratamento de animais selvagens é uma das políticas de preservação do meio ambiente.
Ursos preguiça, jogatiricas, esquilos, macacos e gambás são tratados em um abrigo na floresta tropical de Gamboa, no Panamá, após serem resgatados do tráfico ilegal ou de acidentes enquanto esperam para serem reinseridos em seu habitat natural. São exemplares, doentes ou feridos, que foram acolhidos pela equipe da Pan American Conservation Association, uma organização panamenha sem fins lucrativos que se dedica a receber e reabilitar a fauna silvestre do país centro-americano. Cuidamos de animais que precisam de algum tipo de reabilitação, com o objetivo de devolvê-los à floresta o mais rápido possível, disse o diretor executivo da associação, Nestor Correa. Os animais são transferidos para espaços adequados para cuidar até que se obtenham as habilidades para sobreviver na selva. Entre eles está uma jaguatirica, uma espécie de felino que vive principalmente nas florestas tropicais da América, sem suas presas que foram arrancadas para sua venda. Formada por uma equipe multidisciplinar, os integrantes da associação curam e monitoram a vida selvagem do Panamá, cada vez mais ameaçada pelas altas velocidades dos motoristas e também pelo tráfico ilegal. O tráfico ilegal de animais é um problema que persistiu durante a pandemia e é cada vez mais perseguido pelas autoridades panamenhas, que agora contam com a Polícia Ambiental, um órgão especializado dentro da instituição. As espécies de pequeno porte, de fácil transporte, como aves ou mamíferos, são as mais afetadas para coleções particulares ou também para exportação ilegal. E o filme La Francisca retrata os impactos da ditadura militar no Chile. Coproduzido entre a Europa e a América Latina, o filme La Francisca, estreia de Rodrigo Litorriaga, retrata a dureza de ser uma jovem no norte do Chile. Um drama sobre a precariedade das regiões e a força de uma geração que deixou marcas na história do país. Segundo ele, os jovens chilenos foram o motor da mudança, conseguiram romper com o marco institucional existente e conquistaram alicerces mais sólidos e justos para a sociedade. O filme, que conta com uma equipe do Chile, Bélgica e França, conta a história de La Francisca, uma menina que vive em Tocopilla, no deserto do Atacama, e que leva uma vida mais adulta do que jovem. Ela trabalha e cuida do seu irmão mais novo, com autismo, enquanto lida com pais desinteressados. Este panorama a leva a pensar em sair da cidade em busca de novas oportunidades, enquanto em Santiago acontecem os protestos estudantis de 2011, considerados como prelúdio da crise social que eclodiu em 2019, a maior em 31 anos de democracia, na qual os jovens foram os grandes protagonistas. Litorriaga, que nasceu em Santiago em 1973, mas passou seus primeiros 17 anos na Europa, para onde seus pais emigraram após o golpe de Augusto Pinochet, voltou ao Chile como estudante e percebeu a precariedade econômica e social que ainda persiste em muitas regiões do país. Desde então, ele diz que tem querido trazer essa situação para a tela, para denunciar a evolução tardia que as instituições tiveram nas regiões após a ditadura militar, que terminou em 1990, e elogiar o papel dos jovens que foram marginalizados na política nas últimas décadas. O cineasta, que em curtas anteriores tratou de temas como imigração marroquina em Bruxelas ou exílio na França, se considera identitariamente chileno. E a astronauta Nora Matrouchi, de 28 anos, é a primeira mulher árabe a ir ao espaço. I am going to go there one day. Nora Al-Matrouchi foi escolhida para ser a primeira mulher árabe a chegar ao espaço, conquista pela qual espera quebrar todos os estereótipos de uma sociedade patriarcal que não abre espaço para as mulheres no planeta. Eu me sinto emocionada porque quis ser astronauta por muito tempo e finalmente alcancei isso. Mas também sinto grande compromisso e responsabilidade com relação ao meu país e também ao mundo árabe, porque os estarei representando na indústria global do espaço. Ela tem 28 anos e luta para erradicar a ideia de que tanto ela como outras mulheres árabes, em geral, não podem fazer parte da carreira espacial. Eu tento fazer o melhor e tenho que trabalhar mais do que 100%. Tento provar que mereço estar nessa posição. Al-Matrouchi fará parte da equipe de 4 astronautas dos Emirados Árabes Unidos, que inclui Azam Al-Souri, o primeiro astronauta dos Emirados a voar ao espaço em setembro de 2020 para uma missão de 8 dias à Estação Espacial Internacional. No momento, Al-Matrouchi está em Dubai,
treinando para essa árdua tarefa e depois irá ao Johnson Space Center da NASA, nos Estados Unidos, para continuar seus 2 anos de treinamento e para o qual eles serão instruídos em voo espacial tripulado e pesquisa espacial para ser capaz de realizar missões de baixa órbita. E apresentamos a história de uma equatoriana que saiu da Amazônia para ganhar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. O levantamento de peso equatoriano conquistou a glória olímpica com medalha de ouro, medalha de prata e diploma, 2 delas obtidas por irmãs de uma pequena cidade amazônica de cerca de 10 mil habitantes. Um pequeno povoado na província de Pastaza se tornou notícia através das irmãs Neisy Dahomes e Andy Palacios. Ambas conseguiram passaporte para poder participar das Olimpíadas de Tóquio. Um grupo de vizinhos realizou uma calorosa recepção para as atletas na sua chegada. O sucesso de Dahomes, de 23 anos, veio com 20 títulos nacionais e internacionais que conquistou ao longo da sua carreira, e também a sua irmã Andy, de 20 anos, conseguiu se posicionar na vanguarda dessa disciplina com um 6º lugar em Tóquio. Me llené de orgulho. Tendo obtido o diploma olímpico foi muito bom e é uma grande alegria por todo o esforço realizado e sacrifício desses anos, diz a atleta. E confessa que, além da experiência belíssima em jogos, em Tóquio alcançou resultados acima do esperado, dada a sua pouca idade. A paixão pelo levantamento de peso veio à família das mãos de um irmão mais velho que faleceu num acidente em 2018, um dos golpes mais duros que já sofreram e ao qual se juntou um ano depois da morte da mãe, apoio fundamental para ambas atletas. Dahomes dedicou a sua medalha a eles durante a cerimônia de premiação no domingo, levantando-os simbolicamente ao pódio, escrevendo mãe e irmão em uma de suas mãos. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.